Graça e paz. Estamos chegando aí no final do capítulo. E o pastor Fernando ministrou sobre a primeira parte, aproveitando o texto para aplicar a missões. Até eu estava hoje no almoço conversando com a Luz, eu falei assim, eu também já ministrei sobre essa mesma passagem antes, né? Eu falei assim, eu acho que se fosse eu também ministraria mais ou menos na mesma linha, né? Porque eu acho fantástica essa passagem que Paulo fala que uma grande oportunidade se abriu ali em Éfeso, mas que havia muitos adversários, né? Mas a minha parte nessa noite é tentar concluir. Eu realmente não vou conseguir, por dois motivos. Primeiro, por conta do tempo. Se eu fizer todo o texto, vai ser muito extenso. E segundo, são dois temas que eu acho muito importante. Eu tive que escolher um dos dois para ministrar nessa noite, né? E eu acho que se eu tivesse assistido a pregação do pastor Fernando antes, eu talvez desse a outra, porque ele fala de duas coisas. A primeira coisa... O primeiro tema que nós vamos falar nessa noite são as exortações finais dele. E a segunda, ele fala sobre a equipe dele. Eu acho muito impressionante, Paulo, em todas as suas cartas, sempre tem uma equipe do seu lado, né? E ele fala de diversas pessoas, né? Inclusive o seu grande braço direito, que é Timóteo, né? Tem Tito, Estéfano, Apolo e tantos outros, que fizeram parte do ministério dele, que foram extremamente importantes, que estudam um pouco sobre esses personagens, essas pessoas. Às vezes, alguns são anônimos, né, mas que foram, sim, fundamentais no ministério de Paulo. Mas, para começar, eu quero ler o capítulo 16, do versículo 13 em diante. Eu vou ler todos, mas eu não vou falar sobre todos, mas só para os irmãos terem um contexto total. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfano são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfano, Fortunato e Acaio, porque esses supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconheceis, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila, Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, soltai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Característica de Paulo era assinar a carta com o próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata, graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Como eu disse, irmãos, como os irmãos podem perceber, o número de pessoas que estavam nessa equipe, ele vai citando cada vez mais, né? Eu acho bacana isso, porque nenhum trabalho é feito sozinho, né? Deus não fez o homem para trabalhar sozinho. Sempre tem uma equipe do lado, sempre tem pessoas ao lado, né? Nossa homenagem nessa noite foi o Roberto, nosso tesoureiro, que tem nos acompanhado aqui, nos ajudado, e tantos obreiros ao nosso lado, né? Os diáconos e tantos outros que têm apoiado, né, esse trabalho, esse ministério. Então, primeiramente, a minha gratidão a Deus pela equipe, né, que nos ajuda, nos apoia, está ao nosso lado. E você pode fazer parte dessa equipe, né? Porque a igreja não são os pastores, a igreja são vocês.
Mas Paulo, ao terminar essa carta, é interessante que todas as cartas de Paulo, principalmente quando ele discute algum problema sério que tem na igreja, em especial essa, ele ao concluir a carta, ele sempre traz uma mensagem, uma espécie de um resumo, um ensinamento final, buscando abarcar todos aqueles problemas que foi discutido ali. E essas orientações têm como objetivo fundamentar a conduta cristã diante desses problemas. E Paulo faz a mesma coisa aqui, né? A igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Isso, indubitavelmente. Dificilmente você vai encontrar algum autor que vai dizer que tenha sido outra. Para se ter uma ideia, quando nós começamos nessa série, eu expus e mostrei para os irmãos que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas a essa igreja. Pelo menos. E uma das cartas, os estudiosos de Paulo, das cartas do Novo Testamento, chama Carta Dolorosa, que é uma carta que Paulo mesmo, na segunda carta, ele vai citar essa carta de forma indireta, não de forma objetiva, mas de forma indireta, que ele chegou até se arrepender de ter escrito, porque aquilo trouxe muito sofrimento para ele. E era uma carta realmente, uma igreja realmente problemática. E os problemas dessa igreja, Paulo, nesse momento, ele estava em Éfeso, ele já tinha escrito uma primeira carta a eles, ele recebe em Éfeso uma comitiva. E no versículo 17, por exemplo, ele fala alguns nomes dessa comitiva. Ele fala de Estéfanos, Fortunato e Acaico. Eram 3 pessoas, membros dessa igreja, possivelmente eles estavam... Eu acredito que a equipe fosse um pouquinho maior, mas que esses 3 eram os mais amigos, mais chegados a Paulo, e que foram eles os responsáveis de levar a carta, um pedido de orientação da igreja a Paulo. E nesse momento, naquele tempo, as viagens não eram curtas, como a gente pode ir para São Paulo e voltar no mesmo dia. Quantas vezes eu fui para o Rio de Janeiro de manhã e voltava à tarde, ia voltar. Hoje tem avião, tem recurso, mas naquela época a coisa era bem diferente, as viagens. Então, nem sempre dava para ir e voltar assim rapidinho. Às vezes ficava 15, 20, 30 dias. Lá, então, nesse momento, esse grupo também discutiu com Paulo alguns problemas que estavam acontecendo, e isso gerou, fez a motivação para que Paulo escrevesse essa carta. Então, o que motivou a escrita foram esses diversos assuntos, diversos problemas que ele foi informado acerca do que estava acontecendo ali. Então, havia muita confusão em Corinto, e Paulo escreve para admoestá-los, para orientá-los nesses assuntos. É o que fala o capítulo 4, versículo 14, onde ele dá o tema, a razão pelo qual ele escreveu, que ele diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Então, só por essa palavra, a gente já percebe os problemas que estavam acontecendo. Eu não estou escrevendo para envergonhar vocês, mas, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Então, Paulo está se colocando numa posição de um pai orientando os seus filhos. Então, falou assim: olha, o que eu estou falando para vocês não é para vocês ficarem envergonhados, mas muito pelo contrário, usando aquele princípio judaico, que o pai que ama o filho não esconde a vara. Então, Paulo precisou usar um pouquinho a varinha ali, na segunda carta, que a gente chama de primeira, mas depois ele vai ter que usar um pouquinho mais, ser mais contundente numa outra carta, que nós não temos nenhuma cópia dessa carta. Mas ele, no final de todos os problemas que ele discute, ele coloca 2 versículos, para nós aqui são 2 versículos, que são 5 imperativos que ele coloca para a igreja. Esses 5 imperativos são orientações de Paulo para que aqueles problemas fossem evitados e muitos outros fossem evitados. Porque o que estava acontecendo ali na igreja era justamente essa falta de alicerce,
dentro da igreja. Então, isso está no versículo 13 e 14, é onde eu quero me ater nesta noite. Versículo 13 e 14. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Alguns falam em amor, outros com amor. Nós vamos ver a diferença e por que realmente a tradução melhor seria em amor e não com amor. Então, esses são imperativos. O objetivo de Paulo colocar esses imperativos, porque esses imperativos reverteriam todos os problemas descritos por eles dentro dessa carta. Esses imperativos ajudariam a eles a resolver os problemas que estavam acontecendo. E é interessante que aqui a gente tem que estudar um pouco de gramática, né? Porque o imperativo aqui ele está no tempo presente, imperativo presente. E no grego tem outros tipos de imperativo, né, que não tem no português, mas tem no grego. O tempo presente no grego indica uma ação contínua. E tem o outro que é o aoristo, que não é contínuo. Mas aqui presente é ação contínua, ou seja, era algo que eles tinham que fazer e que teriam que continuar a fazer, que não era uma coisa que você faz uma vez só e para. Mas era algo que eles tinham que fazer e continuar fazendo o tempo todo, para que aqueles problemas que foram relatados para eles não voltassem a acontecer na igreja. Então, são esses 5 imperativos. O primeiro imperativo é sede vigilantes. Eu acho que esses imperativos, para nós também, né, hoje em dia, quando eu estava revendo e estudando esses tempos, a nossa mente vai nos problemas que a gente encontra, não só internamente, mas dentro da igreja como um todo, né? E muitas igrejas passam por problemas por conta disso, né? Porque às vezes sai um pouquinho fora, né? Então, o primeiro é isso, ser vigilantes. Ou seja, ele está descrevendo para pessoas que estavam dormindo espiritualmente. Eles não estavam atentos espiritualmente. A vida cristã deve ser uma vida de permanente vigilância. Nós não podemos bobear nessa história. Né? O inimigo, ele não, como diz o ditado, né? O diabo não tira férias. Né? Quem desce, né? Dá um pouquinho de sossego. Né? Dá umas férias para a gente ter um sossego. Mas o diabo não tira as férias, muito pelo contrário. Se a gente tirar férias, é aí mesmo que ele ataca, é aí mesmo que ele trabalha. Mas Paulo, ele trata esse assunto de uma forma mais extensa na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 7. Que a gente vê que muitas vezes é isso que acontece nas igrejas. Quando eu falo igrejas, eu falo da igreja de Cristo, não especificamente a nossa, né? Aí é o Espírito Santo que fale com cada um de nós. Que em Tessalonicenses, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Mente lúcida. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Aqui ele está fazendo uma comparação, noite com as trevas. Né? Ele está falando daqueles que dormem, que estão bobeando aí, estão dormindo no lugar errado, né? É nas trevas. Mas nós, como, né, a Bíblia diz, nós somos da luz. Né? Então nós temos que estar atento, vigiando. Né? Então vigiando sobe é esse contraste entre aqueles que estão dormindo, né, que não são salvos, que estão bobeando, aí, marcando toca, né? E nós. Né? Então, vigiar é estar atento, estar de olhos abertos, ver o que está acontecendo, estar pronto, estar alerta. O que não estava acontecendo na igreja de Corinto era isso, o pessoal estava bobeando, estava se distraindo com coisas secundárias, estavam permitindo que coisas entrassem na igreja e desvirtuassem o caminho da igreja. Né? E aí ele usa a palavra sóbrio, que sempre vai estar junto, né? A vigilância com sobriedade. Não adianta você estar acordado, mas estar com a cabeça cheia de bebida. Não, a palavra sóbrio significa isso. Né? Ébrio é aquele que está com a cheia de bebida. É o significado da palavra. O que Paulo está dizendo é isso, né? Que quando a pessoa se embriaga, né, quando ele mesmo fala, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução.
mas enchei-vos do Espírito. Então, se a pessoa está cheia de bebida, ele não está proibindo a bebida, ele não está dizendo isso, mas ele está falando da embriaguez. A embriaguez traz dissolução, porque a mente da pessoa fica entorpecida, ela não consegue mais reagir. Né? E não é só falar bobagem, toma decisões erradas. Eu estava assistindo ontem uma pessoa estava dando entrevista nesses podcasts, né? O cara é ligado à parte de diplomacia, ele está falando como se bebe muito, os diplomatas bebem muito. Ele está comentando isso. Né? E ele contou um caso, que eu não vou falar porque estamos ao vivo, né? Um caso, né? Depois vai ter que cortar, de um líder russo que tomou uma decisão embriagado. Ele tinha tomado algumas demais, e, pelo que parece, fizeram isso de propósito. Ele tomou uma decisão, aceitou uma determinada decisão, e ele estava passado do ponto. E quando o pessoal reclamou, né, ele falou, não, já tomei a decisão. Ele já estava embriagado. Às vezes você pode tomar uma decisão errada, não perceber o que está acontecendo. As reações nossas diminuem. Né? Então, ser sóbrio é estar atento, com a mente aberta. Então, não adianta estar acordado se a mente sua não está esperta, não está atenta pelo que está acontecendo. Senão, você não vai ter discernimento para entender o que está se passando. Diferente daqueles que se dormem, aqueles que estão distraídos, que estão se embriagados, que não têm discernimento e que não conseguem entender o que está acontecendo ao nosso lado. Né? Então, estar vigilante é ter o nosso senso aguçado para entender o que está acontecendo ao nosso redor. É estar alerta para o que está acontecendo no mundo. E nessas épocas de crise, a gente sempre tem aqueles exagerados. E a gente não pode entrar nesse tipo de reação. A gente tem que ter a mente muito atenta, porque nem tudo, né, é o diabo. Às vezes é o ser humano mesmo que está fazendo. Então, a gente tem que estar até alerta para essas coisas, entendendo o que está acontecendo ao nosso redor. Né? E é interessante que Paulo, veja só, o que Paulo fala, ele chama a atenção à igreja de Corinto para esse tipo de situação, que eles não estavam alerta. Veja, por exemplo, capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Paulo, às vezes, ele chama a atenção das pessoas assim, de uma forma bem interessante. Ele fala assim, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Eu quero chamar a atenção para essa palavra, não sabeis? Você não sabe que acontece isso? Quando ele faz esse tipo de pergunta, ele usa esse tipo de expressão, ele está chamando a atenção para algo que as pessoas deveriam saber. E como é que você não sabe isso? Se fosse hoje em dia, você fala assim, você quer que eu desenhe? Não, veja só, eu acho que eu falei que Paulo já tinha escrito outra carta, né? Veja o versículo 9 desse mesmo capítulo, 5:9. Ele diz, já vos escrevi, eu já vos escrevi sobre isso. Vocês não leram a minha carta? Por isso que a primeira carta é a segunda. Né? Eu já escrevi. Então, vocês não podem alegar inocência, vocês não podem dizer, eu não sabia. O que está acontecendo com vocês? Vocês não estão prestando atenção, vocês não estão sóbrios, não estão atentos, vocês não estão vigilantes, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vocês não sabem, não? É interessante, às vezes eu tenho curiosidade com algumas coisas. Né? Eu fui procurar outras passagens onde tinha esse termo, não sabeis. Só nessa carta, tem 10 passagens que usam esse termo, não sabeis. Metade do que acontece em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento. Tem umas 3 ou 4 vezes em Romanos,
nos evangelhos um pouquinho mais, mas só nessa carta 10 vezes ele chama a atenção. Vocês não sabem, vocês não sabem, vocês não sabem. Repetindo, repetindo, repetindo. Não sabeis, não sabeis, não sabeis. Ou seja, ele está chamando a atenção da igreja para pontos importantes que eles estavam desprezando, estavam deixando de lado, deixando de tomar atenção. Né? Por isso que no 15:35, no capítulo 15, versículo 35, ele diz, tornai-vos a sobriedade. Ou seja, indiretamente, o que ele está dizendo? Se ele falar tornai-vos, é porque a cabeça dele não estavam sóbrios. Se não está sóbrio, os irmãos já entendem que estava. E em que devemos vigiar? Né? Pode perguntar. Lógico que eu não vou fazer aqui uma pregação sobre isso, mas 3 pontos eu acho importante a gente estar sempre vigiando. 3 pontos, só para citar. Primeiro ponto, Marcos 14:38. Marcos 14:38. Ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. E Jesus ainda complementou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então presta atenção por onde você está caminhando. Presta atenção onde você está indo. Abre o olho. Veja se você não está indo no caminho errado. Veja se você não está cedendo a uma tentação. Então, a primeira coisa que nós devemos vigiar é para não cairmos em tentação, porque o diabo está ao nosso redor procurando alguém para devorar. O segundo, Efésios 6:18. É interessante que Efésios tem muitos paralelos com Coríntios, não sei porquê, talvez coincidência ou não. Ele escreveu a carta aos Coríntios em Éfeso. Ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso que? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, pela igreja. Porque o diabo não ataca só você individualmente, ataca a igreja. Então devemos vigiar pelo que está acontecendo dentro da igreja e orar pela igreja. E nos últimos meses, nos últimos anos, mais especificamente nos últimos meses, a gente tem visto aí, por problemas que têm acontecido na política, como algumas igrejas têm se posicionado. Uma teologia que estava meio que esquecida no passado, que é a teologia liberal, está voltando com força. Com muita força. Né? Pessoas apoiando ideologias contrárias à palavra de Deus. Absolutamente contrárias à palavra de Deus. E como o pastor Fernando falou hoje de manhã, e eu vou repetir e reforçar essa ideia, nós não podemos pensar somente na nossa aldeia. A igreja, nós somos parte da igreja, nós não somos a igreja, nós somos parte da igreja. Somos uma igreja local, somos um grupo de pessoas cristãos que se reúnem para louvar, adorar e crescer em Cristo juntos. Mas Cristo, quando eu até brinco assim, quando você chegar no céu, a primeira coisa que Deus vai fazer é tirar o teu crachá. Entendeu? Tira o teu crachá. Você não vai ter crachá lá. Não vai estar escrito presbiteriana, batista, nova vida, Assembleia de Deus, seja lá o que for. Tira isso fora, isso é coisa humana. São coisas nossas. Mas espiritualmente, nós temos que pensar mais lá em cima. Tirar essa questão de disputa denominacional. Nós somos igrejas, nós somos um braço da igreja, eles são outros. Então, vigiar pela igreja. Se você sabe que uma igreja está passando por problema, ore por ela. Né? E terceiro, que Mateus 24:42. Mateus 24:42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
E aí eu me lembrei da parábola das 10 virgens, né? 5 estavam prontas, 5 não. Quando chegou o noivo, não tinha azeite. Mantenha a tua lâmpada cheia de azeite. Tenha uma reserva de azeite. Estejam atentos, porque você não sabe quando vem. E às vezes, foi arrebatamento. Não, você pode ter um encontro com Cristo a qualquer momento. Sexta-feira eu fui num velório. Mais um. O marido da Raquel Ribeiro morreu. Foi fazer um transplante, deu problema no transplante dele. Sexta-feira eu fui lá. Meu filho é muito amigo dos filhos dele. Né? Meu filho falou assim, pai, eu preciso ir lá. Eu falei, vamos junto, porque eu tenho uma relação muito forte com a Raquel. A Raquel foi minha bibliotecária na faculdade. Então eu conheço a Raquel desde o primeiro ano de faculdade. Muito tempo atrás. Mas a qualquer momento você pode encontrar. Eu espero que não tão cedo, viu, irmãos? Espero que a gente vá encontrar com Jesus ainda em vida, glorificado. Mas a primeira palavra que Paulo diz assim, vigiai, esteja atento, esteja com a mente aberta, esteja com a mente atenta para o que está acontecendo, para que vocês não se enganem, que vocês não caiam nessas armadilhas. A segunda ordem que ele dá, a segunda orientação que ele dá é permanecei firmes na fé. Aqui a fé é mais do que uma fé salvadora, é a própria revelação de Deus para nós, aquilo que Deus tem revelado para nós, inclusive a palavra de Deus. Que não dá para ser extenso aqui. Né? Mas veja, por exemplo, Judas 1,3, ele fala sobre isso, Judas 1,3, né? Ele fala assim, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comunhão e salvação, foi que me senti obrigado a correspondermos convosco, exortando-vos a trabalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele está falando da palavra de Deus. A nossa fé, ela não é etérea, não é fideísmo. A fé, ela tem uma base racional. A fé tem um alicerce, o alicerce é a palavra de Deus. Você não crê esse pessoal fala, vou fazer uma fezinha. Você não faz fé, fé não se faz. A base da nossa fé é a palavra de Deus. Por isso que lá em Moisés, que Jesus cita, né, fala assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não tenho fé na palavra, eu tenho fé em Deus, porque Ele disse a palavra. Uma coisa é Deus dizer, outra coisa sou eu dizer. Eu não posso garantir, por exemplo, alguém pergunta, semana que vem o senhor vem aí? Eu falo assim, venho. Como é que eu posso saber se eu venho ou não? Eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho. Agora, Deus, quando Deus fala, acontece. Por isso que a gente tem fé. Quando a gente fala fé na palavra, não é a palavra que ele diz, mas é o próprio Deus. Eu confio em Deus, porque Deus é digno de confiança, porque se Ele fala, Ele cumpre. Então, a palavra de Deus é o nosso alicerce da nossa fé. Então, não há nenhuma nova relação em questão da fé cristã. Tudo já foi revelado. Tudo que a gente precisa saber está aqui na palavra. Isso que ele fala no capítulo 2, versículo 12 e 13. E esse é o problema da teologia liberal, né? A distorção da palavra de Deus e colocando outros tipos de palavra no lugar. Veja que Paulo, isso aqui já era antigo. Se você ler alguns textos de Tiago, de Paulo, principalmente Timóteo e outros, vocês vão ver que ele já estava tratando desse tipo de problema naquela época. Veja capítulo 2, versículo 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Então, a fé deve ser alicerçada naquilo que foi revelado pelo Espírito, e não em sabedoria humana, gerando, assim, um sincretismo teológico, ou doutrinário, como você preferir. É o que o liberalismo faz. É misturar ideologias, filosofias humanas com aquilo que Deus revelou pela sua palavra. É uma outra interpretação. Como alguém já falou, a Bíblia tem que ser relida, reescrita, atualizada. Bom, depende do que você chama de atualizada. Né? Os princípios básicos da Bíblia não tem que atualizar nada, elas são eternas. Ela pode variar na sua aplicabilidade, porque nós não estamos há 2000 anos atrás, nós não estamos vivendo uma sociedade judaica de 2000 anos atrás, nós não estamos sob o poder romano. Aliás, o Brasil, naquela época, existia, mas como uma posição geográfica. Não era conhecido no mundo daquela época. Né? Então, a fé tem que ser alicerçada não em sabedoria humana. O que os homens falam é importante para a gente entender. Às vezes, a gente precisa compreender o que está escrito. Mas não é ela a nossa autoridade sobre as nossas vidas. E o que estava acontecendo, que ali estava acontecendo exatamente esse tipo de sincretismo. Eles estavam trazendo filosofias gregas, né, para dentro do cristianismo. E aí, com isso, o que estava acontecendo? Eles estavam minando as bases da fé cristã. Eles estavam minando a autoridade da palavra de Deus, porque eles estavam dando praticamente muito mais autoridade ao que os homens estavam falando do que Deus está falando. Com isso, como consequência, eles também estavam negando a própria realidade de Jesus Cristo. Porque o homem está sendo mais importante. E como consequência, estavam negando a própria ressurreição de Jesus, que é o centro, né? Usando aqui a música que nós falamos, a essência do cristianismo. Então, dizendo, não tem ressurreição. Como não tem ressurreição? Mas é porque a filosofia grega não aceitava ressurreição. Eles achavam absurdo isso. E aí, irmãos, se nós não tivermos firmes, o que vai acontecer conosco? Se nós não tivermos firmeza na palavra, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus revelou e que nos deu, o que pode acontecer? Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. Versículo 14. Veja que ele fala assim, Efésios 4, 14. Para que não sejais como meninos. Depois a gente vai discutir um pouco sobre isso. Agitados. Já viu criança aqui no final de culto? Eu até brinco, eu canso de ver as crianças só de correr. Né? Aí, mas eu falo, graças a Deus, porque eles estão com saúde. Né? Mas agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Olha só, e que doutrina é essa? Pela artimanha dos homens, pelas astúcias, que induz ao quê? É o erro. Se você não estiver alerta, se você não estiver firme na palavra, você é induzido ao erro fácil. Principalmente quando você está vulnerável. Principalmente. Meu filho estava preocupado na sexta-feira, porque o filho mais velho, do Dr. Rafael, né, ele teve dificuldades quando a mãe biológica dele morreu, né, que o pai foi casado pela segunda vez, ele teve problemas, ele não conseguiu absorver na época direito. Traz reflexo. Aí, quando você está vulnerável, o que acontece? Vem alguém... Eu até falo sempre em velório, né? A melhor palavra que você tem é ficar em silêncio, né? Foi que nem os amigos de Jó. Enquanto eles estavam quietos, estava uma maravilha. Quando eles abriram a boca, foi um desastre. Eu sei que nós somos muito passionais, né? Nós queremos falar alguma coisa, né? Mas, meus irmãos, eu já passei por isso. E eu aprendi com um judeu, inclusive. Quando minha mãe morreu, ele falou assim, olha, nesses momentos não existe palavra que a gente possa dizer, o silêncio fala mais. Mas quando a gente está vulnerável, aí vem as artimanhas, vem astúcias e nos conduz ao erro. Se nós não tivermos firmes. E aonde que nós vamos procurar esse alicerce?
3 alicerces que são fundamentais para nós. O primeiro alicerce, Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme aonde? No Senhor. Como diz o pastor Jeremias Pereira, garra no homem, garra em Deus, fica firme nele, cola nele. Você já viu criança quando está com medo, que abraça o pai ou a mãe, abraça a perna, porque ele vem correndo, ele gancha, né? Aquela travada nas nossas pernas, que se bobear a gente até cai. Estou vendo alguns pais aí da Betina, por exemplo, né, fazendo assim. É ou não é? Né? É assim, criança é assim. É assim que a gente tem que ser. Garra no homem, garra em Deus, permanecer firmes no Senhor. Não desista, não. Segundo, 1 Pedro 5,12. 1 Pedro 5,12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que essa é a genuína graça de Deus, e nela, graça de Deus genuína, estáis o quê? Firmes, garra na graça de Deus. Quando Paulo estava com problema na vista, né, que ele orou 3 vezes para Deus tirar aquele espinho na carne, sabe o que Deus respondeu para ele? Não, Senhor, minha graça te basta. É isso que a gente tem que fazer. Eu já passei situações que eu falei para Deus, Deus, eu acho que a tua graça só não basta. É coisa nossa, né? Lógico. Mas é a graça de Deus que nos sustenta. Então, firma na genuína graça de Deus. Estais firmes na graça de Deus. E terceiro, Hebreus 4,14. Hebreus 4,14. É interessante que Hebreus é que fala isso por conta dos problemas que essa igreja estava passando. Né? Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Não seja um agente secreto, né? Que ninguém sabe que você é cristão. Então, firme na sua confissão, firme na sua fé, naquilo que você crê. Né? Você crê. Terceira ordem que Paulo dá, né? Portai-vos varonilmente. Em outras palavras, a palavra varonil vem de varão. Em grego também. Tem a mesma radical. Gostei da tradução porque, embora seja uma palavra que a gente não use muito, né? Mas a tradução ficou muito boa nesse sentido. Porque é a mesma palavra. Em grego, né? Fala de varão. Ou seja, agir como homem. Pessoa adulta. Já viu pessoas que têm 60 anos de idade e parece uma criança? Graças a Deus aqui não tem ninguém, viu, irmãos? Glória a Deus? Amém. Veja, mas o que ele está dizendo é isso, seja como homens, mas é que ele está falando de maturidade. Né? Veja o que estava acontecendo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha como é que Paulo trata eles. Não é à toa que ele falou, sejam homens. Né? Honre, a gente diria hoje, né? Não sei se no Nordeste é assim, mas no interior é assim. Honre as tuas calças, homem. Honre as calças. Né? Capítulo 3, versículo 1 e 2. Veja o que estava acontecendo. Eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, mamadeira, e não vos dei alimento sólido. Paulo estava querendo dar um churrasco para ele, fazer um churrasco para ele, não podia. Uma feijoada. Né? Lá no Nordeste é buchada de bode. Né? Eu conheço um paraibano que ele gosta, um pastor paraibano, que gosta muito disso. Não consigo te dar alimentos sólidos, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, são crianças em Cristo. Apesar de muito tempo na igreja, ainda agem como um neófito. Uma criança que não cresce. Aliás, hoje em dia, está cheio, né? Famosa geração nem estuda, nem trabalha. Né? Sério, né? Geração nem. É resultado das ideologias que tem por aí, viu, irmãos? O capítulo 14, versículo 20, ele repete a ideia, né? E aqui ele é um pouco mais incisivo
nessa questão. Ele diz assim, capítulo 14, versículo 20, irmãos, não sejais meninos no juízo. Ou seja, toma juízo. Na malícia, sim, seja de criança, na malícia. Mas quanto ao juízo, seja de homens amadurecidos. Juízo aqui, irmãos, é a capacidade de discernimento, capacidade de compreensão, de pensamento. Ele está falando de pensamento. Vocês estão agindo porque vocês estão pensando como se fossem crianças. Amadureçam. E qual é a nossa... Ou seja, cresçam, que Paulo está dizendo, né? Mas qual é o nosso objetivo em termos de crescimento? Voltando lá para Efésios 4, capítulo 4, versículo 13 e 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento de Cristo, do Filho de Deus, a perfeita, olha a palavra aqui de novo, varonilidade. À medida da estatura, da plenitude de Cristo. Eu não sei qual era a altura de Cristo, fisicamente. Mas ele está falando de vida espiritual, de crescimento espiritual. E não sejais mais como meninos. Aí ele fala do agitado por vento de doutrinas, e no final ele diz, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, cresça, irmãos. Sejam maduros, sejam adultos. Não dá para agir como crianças. Isso já foi o tempo. Com um neófito, tudo bem. Uma pessoa que acabou de entrar na fé, tudo bem. Mas uma pessoa que tem 20, 30, 40 anos de igreja, não amadurece, meu, tem algum problema aí. Quarto, fortalecei-vos. Aqui é muito interessante, porque a palavra fortalecei-vos, fortalecer, a raiz da palavra, existem várias palavras para força em grego, né? Força, poder, as coisas. Mas aqui, Paulo usa muito esse jogo de palavras, eles usam muito essas palavras como sinônimos. Mas é interessante aqui, a palavra, a raiz dessa palavra é kratos. Kratos, em português, por exemplo, deu democracia, democratos. Né? Demos, povo, kratos, autoridade, poder, domínio. Então, ao mesmo tempo que ele está falando de força, ele está falando de domínio. O Apocalipse, por exemplo, traduz essa palavra como domínio. Né? Autoridade. Então, um espírito forte, ele pode superar a carne, ou seja, ele pode dominar a nossa fraqueza. É isso que ele está dizendo. Né? Então, nós temos que nos fortalecer. A gente está muito preocupado com a nossa musculatura. Né? Eu estava conversando hoje de manhã, eu estava falando que o corpo humano foi feito para o movimento. Não foi feito para ficar parado. Né? Mas a nossa alma, o nosso espírito também. Fortalecimento. Né? Veja Efésios capítulo 3, versículo 16. Onde é que nós podemos buscar essa força? Como é que nós podemos crescer em força? Né? Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Não é musculatura física, é musculatura espiritual. E esse poder aqui é o mesmo kratos. Fortalecimento na autoridade, no domínio. Quem tem a força, como diria lá o He-Man, né? Quem tem a força tem o poder. Né? Então fortaleça no poder. Que poder é esse? Poder de Deus, poder de Cristo. É o poder que vai te dar autoridade para você dominar o pecado. Não tem mais domínio, não tem mais kratos sobre vós. A segunda, 2 Timóteo 2,1. 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. A graça. É impressionante, a graça sempre vai aparecer, né? Então, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Use a graça para você crescer, para você fortalecer, para você vencer, para você dominar.
aquilo que você não consiga dominar. É interessante porque quem fala essas coisas é Paulo, e Paulo já passou por cada perereco, né? E a gente gosta muito daquele versículo, né? Assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas como é que ele se fortaleceu? Passando por situações onde ele pôde ver a graça de Deus sendo manifestada na vida dele. Não foi fugindo da raia. Meu pai era militar, né? Os irmãos sabem disso. E o militar fala que o bom soldado é forjado em campo de batalha. Quando Davi foi justificar para Saul que ele podia enfrentar Golias, o que ele falou assim? Eu fui na internet, lá no Google, né, vi lá no YouTube lá uns vídeos. Não, ele falou assim, eu sou pastor de ovelhas, veio um urso para pegar as minhas ovelhas, eu fui lá, enfrentei aquele urso, venci o urso, matei o urso. Aí depois veio um leão, para pegar as minhas ovelhas, eu fui lá, briguei com o leão, matei o leão e venci o leão. Golias, para mim, não vai ser outra coisa igual. Ele já estava preparado, Deus já tinha preparado Davi para isso. Mas imagina só se Davi, quando apareceu aquele leão, ele saísse fugindo. Jesus mesmo falou em João, né? O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário foge. Porque o mercenário está interessado no dinheiro que ele vai ganhar. Ele não está nem pouco preocupado, até porque as ovelhas não são deles, né? Se ele é mercenário, ele é contratado. Mas Davi não, sabia que as ovelhas eram deles, ele tinha que proteger. Eu fico imaginando a primeira vez que ele enfrentou um urso ou um leão. O que você faria? Uau! Mas por que ele enfrentou? Porque ele já vinha com experiências com Deus, ele já vinha fortificando-se com Deus. E Deus já estava o preparando, ele aceitou a preparação de Deus. E ele foi fortificando na graça de Deus, fortificando no poder de Deus, fortificando na autoridade de Deus. Venceu mas esse Golias aqui não vai dar nem para o cheiro. Todo mundo, Saul, que tinha 2 metros de altura, teve medo. Ele, que devia ter 1,70 m, 1 metro e pouquinho assim, não teve medo. Por quê? Porque Saul não estava fortalecido na graça. E terceiro, Colossenses 1:11. Sendo fortalecido com todo o poder, Kratos, segundo o quê? A força da sua glória. Fortifica-te na glória de Deus, em toda o quê? Perseverança. Né? E longanimidade com alegria. Longanimidade é longo ânimo. Ânimo é latim, é respiração. Ânimos. É fôlego. Vocês já viram aqueles corredores de maratona? É aquilo lá, correr 42 quilômetros, irmãos. Eu não corro nenhum. Tem que pôr um urso atrás de mim, senão eu não corro. É isso que ele falou, aquele longo ânimo, é que o corredor ele controla, porque todo o movimento, todo o exercício, ele é baseado na respiração. A respiração é fundamental no exercício. Então, durante toda a corrida, ele tem que resguardar o seu fôlego para dar no final, o sprint final, aquele fôlego extra, aquele ânimo extra. Isso é longo ânimo. Aguentar uma corrida de 42 quilômetros. Não é 100 metros rasos, não. 100 metros você faz em 10 segundos. Você não, talvez um atleta, né? Você faz em 12, 13 segundos. Mas os grandes atletas fazem em 9 segundos e meio. Né? Mas aqui não é corrida de 100 metros. Né? Aqui é corrida de 42 quilômetros. Longo ânimo. Mas como é que você vai ter um longo ânimo? Como é que você vai perseverar? Como é que você vai manter esse fôlego? Só na graça de Deus, na glória de Deus. Perseverando, fortalecendo. Quanto mais você corre, mais forte você fica. Mais ânimo você tem. E quinto, última orientação de Paulo. Né? Façam tudo com amor.
É interessante que ele deixou isso por último. Né? Deixou por último. E aqui entra a questão da tradução. Em grego não está com amor, está em amor. Ah, pastor, mas é diferente. Mais ou menos. Na verdade, no nosso português, a gente acaba colocando, mas tecnicamente não são as mesmas coisas. Quando você fala com, você está dizendo isso aqui é um ingrediente. Já viu aquelas propagandas, né? Principalmente no Natal tem muito, né? O vô, a avó fazendo comida, lá fazendo os doces, panetones com o neto, né? Aí vai, vamos colocar uma pitadinha de amor aqui. Mas não é isso que está escrito. Ele fala em amor, ou seja, ele não é um ingrediente, mas é a motivação de toda ação. O que te motiva a fazer aquilo? Da onde que você parte para você fazer aquilo? Então não é um ingrediente, é uma motivação. Toda conduta cristã deve ser motivada pelo amor, ou seja, é a força motriz pela qual nós devemos agir. Foi essa força motriz que Cristo deu a sua vida por nós. Esse é um princípio de conduta. Não é com amor, é em amor. Se não agirmos em amor, caímos no legalismo. A gente faz porque, mandaram. Eu tenho que fazer. Mas não tem a motivação certa. É isso que estava acontecendo com ele. Muitas coisas que estavam acontecendo lá era falta de amor. Não é à toa que o capítulo sobre o amor está justamente nessa carta. Veja, volta lá para a carta, capítulo 13, versículo 1 e 2. Só para a gente entender isso aqui. Ainda que ele está falando no contexto de dons, mas tem duas frases aqui que é importante a gente entender. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa. Como símbolo. Símbolo é esse chimbal aqui, né? Você pode ver que todos os pratos... É isso aqui mesmo. É chimbal. Esse prato duplo aqui. Né? Você pode ver que todos esses pratos aqui é de cobre. Né? E bronze. Aliás, eu vi um comentário dizendo que o bronze aqui não é o metal. É um instrumento musical muito típico do Egito, que os romanos também usavam, e que era feito de bronze. Então ele fala de dois instrumentos musicais. O bronze, né, que está traduzido para nós, e o símbolo. Que quando você bate, né, o som sai e acabou. O efeito é só naquele momento. Vocês estão escutando a bateria agora? Então, ele fala assim, se não tiver amor, é assim como um instrumento que você toca e acabou. E é interessante que aqui ele não fala o verbo ser. No grego é se tornar. Você se torna como bronze, como um chimbal. Precisa alguém tocar em você. E você se torna como aquele instrumento. É interessante isso. Aí depois, no final, ele fala assim, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Mesma coisa, só que aqui o tempo do verbo, aqui o verbo está correto, é ser. O verbo ser nos indica a nossa essência, do que nós somos. Mas o tempo do verbo, que está traduzido para o futuro, no grego é no presente. Nada sou. O que para mim muda um pouco. Uma coisa é o que eu vou ser, outra coisa é que eu já sou. Se eu não tiver amor, se eu não fizer isso por amor, eu não sou nada. É isso que ele está dizendo. Não é que eu vou ser nada, eu já sou nada. Já não tem valor o que eu estou fazendo. É o mesmo valor que se você bater na bateria ali, pum, tum, acabou. O efeito é muito curto. Só vale para aquele momento. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, ele fala assim, a atitude que eu quero que vocês tenham em tudo que fazem é uma atitude de amor. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4,8. Deus é amor. Amor é a essência de Deus.
né? Como diz a música. E é interessante que essa música tem um trocadilho, não em português, mas em inglês, né? Porque em inglês é Heart of Worship. Heart é coração, essência. E ele fala, o que Deus quer de nós? É o nosso coração. Em inglês fica um trocadilho, em português a gente perde esse trocadilho. Então, coração de adoração. Aonde é que está a essência do coração? A essência da adoração? No nosso coração. Porque Deus é amor. Isso aqui não é não é um adjetivo de Deus, é um predicativo de Deus. É uma qualidade de Deus. Deus é. E é por isso que lá em Gálatas 5:22, Paulo diz que o fruto do Espírito, o que é? Amor. Inclusive está no singular. Porque todos os outros, como alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, é tudo consequência. São as facetas da mesma coisa, que nem um dado. Tem um lado 1, tem um lado 2, você pega o dado, mas sempre vai ser um dado. Então, o fruto do Espírito é amor, é esse Espírito, né, que ele falou que a gente deve se fortificar, né, e que vai nos permitir, vai nos levar a agir com amor. E essas eram atitudes que não refletiam, né, na igreja de Corinto. Eu acho que por isso que ele deixou por último, que era o principal problema. Se a gente fizer uma retrospectiva, a gente vai ver que as atitudes da igreja não refletiam esse amor. Por exemplo, capítulo 1 falava de divisões na igreja. O que é divisão na igreja? Falta de amor. Depois, no capítulo 5 e 6, ele vai falar de libertinagem, de incesto, de imoralidade sexual. Falta de amor. Depois, no capítulo 6 ainda, ele vai falar sobre demandas entre irmãos. Falta de amor. E assim vai, capítulo a capítulo. São 10 problemas que Paulo descreve ali, e todos eles por problemas de falta de amor. Falta de consideração pelo irmão. Então, o verdadeiro amor coloca todas essas coisas no seu devido lugar. Eu quero reler aqui o texto de abertura. É o texto de abertura em Efésios 3, de 14 a 19. Agora, eu queria que você lesse esse texto com outros olhos, de uma outra perspectiva. É uma oração de Paulo. Eu vou ler até o 19, mas é uma oração de Paulo. Veja o que Paulo pede para eles. Ele diz assim, por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Ele está ajoelhado orando. De quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Quando ele fala para quê, ele está dando a motivação. O que ele espera com isso? Qual é o objetivo dele? Primeiro, para que, segundo a riqueza da sua glória, fortifica na glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, autoridade, força, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, firmes. Ele está falando de firmeza. Aqui, ó, agarrado aqui. Né? Arraigados, com raízes. Tem gente que turista na igreja, né? Cada hora está numa igreja diferente. Não cria raízes. Né? Não cria raízes. E alicerçado em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Só conhecemos realmente o amor quando nós experimentamos em nossas vidas. Que excede todo o entendimento. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É isso que Paulo pede para a orientação de Paulo à igreja de Corinto. Esses cinco imperativos que ele traz aqui. Sejam vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente,
Fortalecei-vos e todos os vossos atos sejam feitos com amor. E Paulo, quero terminar com as palavras de Paulo no versículo 23 e 24. Fazer dele as minhas palavras. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Olha que bonito como ele termina. E o meu amor seja para com todos vós em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, não se esqueça desse versículo. Sejam vigilantes, firmes na fé e ajam com amor. Amém?